usa uma quantidade muito alta de proteína, você pode tá estimulando um processo inflamatório de baixa intensidade, e isso ser em nível intestinal, gerar uma determinada quantidade de cortisol, e ao invés disso ajudar na sua massa magra, isso vai acabar atrapalhando mais ainda. Tem alguns estudos, inclusive do grupo do Lancha Júnior, eles fizeram um estudo com 1,8 ou 1,6, não me lembro agora. Acho que a recomendação era até 1,6 gramas de proteína para indivíduo fisicamente ativo, tá? Mas não que é esse estudo só que vale, não. Tem estudos até que mostram 2,2. Então, até 2,2. Na literatura, a gente tem o respaldo para utilizar, ó, de 1,2 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína para indivíduo fisicamente ativo, a gente pode trabalhar. Para sedentário, quanto que era? Quem lembra? 0,8 a 1,2, ok? Então, indivíduo ativo, de 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, certo? A partir do momento que a gente tem isso parcelado ao longo do dia, por isso que eu falei que 1,4 estava ótimo. 5 vezes 100 gramas, perfeito. Se a pessoa é maior, mais pesada, sei lá, pesa uns 80, 85, 90 quilos, trabalha mais próximo de 30 gramas. E aí você vai fazendo de acordo com o seu paciente. Homem, mulher, enfim, independente de sexo, de idade, 0,8 a 1,2 gramas. Para o indivíduo fisicamente ativo, de 1,2 a 2,2 gramas. A gente tem estudos dentro dessa variação. Tem alguns estudos de força que falam 1,8, tem alguns estudos de resistência 1,6, 1,7, tá? Mas o excesso, e não é o excesso de suplementação, gente, um dia. Ai, hoje eu comi proteína demais, hoje eu tomei proteína demais. Não, é o excesso de maneira crônica, tá, gente? Para vir a trazer algum problema. E o problema não é assim, nossa, meus rins entraram em falência, falência renal. Não, não é assim que funciona. A gente falou de creatina, não comentei isso. Creatina também me dá falência renal? De jeito nenhum. Tá? Já tem estudos com pessoas que têm apenas um rim, que tomaram creatina de maneira crônica e não tiveram nenhum problema. A única coisa que vai acontecer vai aumentar a produção de creatinina, o que é natural, porque é uma reação normal da creatina, nem é enzimática, é uma reação que, quando a creatina tem contato com a água, ela já forma creatinina. Então, aumentar a creatinina no organismo da pessoa que está suplementando creatina é algo totalmente esperado. Mas não quer dizer que dê um prejuízo renal, tá? Existem outros clearance lá, outros exames que você pode fazer. Em vez de ser clearance de creatinina, acho que tem o clearance. Ai, tô boa para falar essa palavra, clearance. De inulina, eu acho que é, e você consegue ver que não está trazendo nenhum prejuízo renal. Então, continuando. Proteína, então, você vai suplementar, só que não adianta nada suplementar proteína se você não vai ter o carboidrato suficiente para isso. Quando a gente pensa em fazer um trabalho assim para preservar o máximo possível a proteína, existe um mínimo de calorias não proteicas que a gente tem que consumir para conseguir fixar o nitrogênio daquela proteína. Ah, como assim? Não entendi nada. Por isso que eu gosto do quadro. Vamos para o exemplo. Ó, na literatura diz o seguinte: para cada grama de glicogênio que eu consumo, glicogênio não, desculpa, para cada grama de nitrogênio que eu consumo, eu preciso de 120 a 150 calorias não proteicas para fixar esse nitrogênio. Se eu não me engano, a conta é essa, tá? Não precisa decorar a fórmula, ok? A gente faz as contas com a fórmula ali para você ter uma ideia. A partir do momento que você fez em 1, 2, 5, 50, 200 pacientes, você não vai ter que fazer com todo mundo, você já vai ter ideia do que acontece. Então, quem lembra que 100 gramas de proteína tem 16 gramas de nitrogênio? Lembra que 16% da proteína é de nitrogênio? Então, 100 gramas de proteína tem 16 gramas de nitrogênio, ok?
Para cada grama de nitrogênio que eu tenho na minha dieta, que eu consumo na minha dieta, eu preciso ali de 100 a 120 calorias não proteicas para conseguir fixar esse nitrogênio da minha proteína. Então, por exemplo, se eu estou consumindo 140 gramas de proteína, não, 100 gramas, foi bem 100 gramas que a gente fez a conta, né? Da outra, 100 para um indivíduo de 70 quilos, foi 100 gramas, né? Então, vamos fazer a conta com isso mesmo, ó. Eu tenho 100 gramas de proteína, façam essa conta para mim, ó, 120 vezes 16, por favor. E a outra conta, 120 vezes, não, 150, já vou explicar, só para ver se a fórmula é essa mesmo. 1920 para o primeiro, 2.400. É essa fórmula mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente está falando de indivíduo fisicamente ativo, ok? Eu preciso de 120 a 150 calorias não proteicas. Gente, o que é calorias não proteicas? Caloria do carboidrato e do lipídio, certo? Nós só temos 3 nutrientes que nos fornecem energia: carboidrato, proteína e lipídio. Se é caloria não proteica, é caloria do carboidrato e do lipídio. Então, para o indivíduo fisicamente ativo que consome 100 gramas de proteína por dia, ele precisa de 120 a 150 calorias não proteicas por grama de nitrogênio. Meu Deus do céu! Como que eu faço essa conta? Primeiro, você tem que descobrir quantos gramas de nitrogênio aquela pessoa está consumindo. Para cada 100 gramas, 16 gramas de nitrogênio. E se ela estivesse consumindo 200 gramas de proteína, seria 32 gramas de nitrogênio. E assim vai. Regra de 3, tá, gente? Por favor, regra de 3, todo mundo, né? Não tem como o Nutri não saber regra de 3 que não calcula cardápio. Mas o meu software faz, professora. Eu trabalhei com uma disciplina na faculdade que era nutrição e dietética 1, nutrição e dietética 2. Então, eu começava a ensinar o cálculo do cardápio. E eu lembro que a hora que eu começava a falar 1 grama de tal coisa são tantas calorias, 10 gramas são... Aí os alunos, professora, tem que saber matemática na nutrição. Eles ficavam super frustrados, e daí começavam todos os cálculos de cardápio. Aí depois que a gente ensina tudo, a gente mostra para o aluno o quê? Que tem a opção de fazer por um software, e que tudo fica mais fácil na vida. Mas se a gente não aprende ali na caneta, né, a gente não sabe a lógica disso. Então, gente, para cada grama de nitrogênio, eu tenho 120 a 150 calorias não proteicas. Então, o que quer dizer isso aqui? Esse indivíduo fisicamente ativo, a dieta dele vai ter, em média, 100 gramas de proteína, que são quantas calorias? 400, vocês concordam? Todo mundo concorda que 100 gramas de proteína são 400 calorias? E 120 calorias não proteicas por grama de nitrogênio. Então, a dieta desse sujeito aqui, eu vou abaixar um pouco, vai dar 2.320 calorias. O mínimo, ou então 2.800 calorias. Com essa quantidade de calorias não proteicas, eu tenho certeza que eu consigo fixar cada grama de nitrogênio que eu estou oferecendo para o meu paciente. Agora, se eu faço uma dieta mega rica em proteína, reduzo o carboidrato lá no chinelo, e ele é um indivíduo muito ativo, a gente vai ter problema de fixar isso. E o que vai acontecer? A gente vai ter a utilização das nossas proteínas estruturais para produzir energia. Proteína virar carboidrato, gente, é a coisa mais fácil desse planeta. Proteína para virar carboidrato, ó, virou. É só perder o grupamento amina, que é o processo de desaminação, não é desanimação, não tem ninguém desanimado, não, é só desaminação. Isso aqui vai ser eliminado pela urina, na forma de ureia, e o esqueleto de carbono sobrou aqui, ó. Tá bacana. Então, a gente consegue realizar isso aqui de maneira muito fácil,
porém custosa para o nosso organismo. A gente está tendo um custo, e esse custo são das nossas proteínas estruturais. A gente demora tanto para construir músculo, a gente demora tanto, que não vale a pena a gente ter uma degradação tão intensa se a gente fala de indivíduo muito ativo.